aguardar iniciar. Obrigada, Rafael, pelo espaço, pela apresentação inicial. Quero agradecer de antemão também aqui ao IJET, pelo espaço, pela oportunidade de encontrar vocês. Alguns a gente deve estar reencontrando aqui nessa aula. Durante a primeira fase inicial do projeto Raízes Sustentáveis, eu posso ter estado com alguns de vocês em algumas atividades presenciais online. Como o Rafael bem me apresentou, eu sou cientista social, sou educadora ambiental, e ao longo dos últimos 12 anos, eu tenho me dedicado ao terceiro setor, em especial ao trabalho com agricultores e agricultores familiares, e com a educação ambiental voltada para jovens e adolescentes. O Rafael citou que eu estava participando de uma conferência, eu estava na 6ª edição da Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, na semana passada, e juntamente com o pessoal do Preve Fogo, eu tive a oportunidade de facilitar uma oficina de educação ambiental e prevenção ao fogo, prevenção a incêndios, para crianças, né, para um público diferente do que está aqui nessa sala de aula, mas foi uma oportunidade muito enriquecedora também, e durante nossas aulas eu vou tentar trazer alguns elementos que o Preve Fogo deve trazer posteriormente de uma forma mais voltada à prevenção a incêndio, mas eu vou trazer dentro de uma perspectiva mais social, mais voltada para a governança e territórios. Tudo bem? Então, eu construí uma escalada, assim, de aulas desses 3 encontros que nós teremos, certo? A ideia é que nós tenhamos 3 momentos distintos, mas interligados. Hoje, especialmente, na nossa primeira aula juntas, só um adendo, né? Eu quero agradecer aqui ao Jaime, que esteve na aula posterior, fazendo a aula anterior, fazendo a introdução ao conceito de princípios da resiliência. Ele me falou que foi muito proveitosa a aula, que vocês conseguiram passar por toda a apresentação, todo o conceito de resiliência, do Centro de Resiliência de Estocolmo. Fiquei muito feliz que deu tempo, na aula anterior, vocês terem essa visão. Mas a ideia é que hoje nós iniciemos uma aula mais voltada para a perspectiva de território, certo? E quando nós falamos de territórios, nós falamos de diversos espaços, de diversas construções. E nessa aula de hoje, especialmente, eu gostaria de voltar o foco para o bioma, dentro de uma perspectiva territorial, para o bioma da Caatinga, que é onde, pelo menos, a maioria de nós estamos, acredito eu. Vou daqui a pouquinho abrir para conhecer vocês. Na segunda aula, nós trabalharemos mais e mais a perspectiva de governança e território. E na terceira aula, a ideia é que nós possamos trabalhar alguns instrumentos, conhecer alguns instrumentos, algumas experiências voltadas para a questão da prevenção a incêndios, certo? Então, nós teremos esses 3 momentos que foram pensados assim, mas fica aberto a sugestões aqui da turma. E, que maravilha, foi uma excelente aula, a Isabel está falando. E, bem, para iniciar nossa aula, eu gostaria que rapidamente vocês se apresentassem, falassem seu nome, o que vocês fazem e em qual cidade, estado vocês vivem. Pode ser? Para que nós possamos ter uma boa construção nesses 3 momentos que teremos juntos. Então, vou fazendo aqui a chamada para que nós possamos ter uma rápida apresentação. Nome, o que faz, e o território, a cidade e o estado onde vive. Leudo, por favor. Leudo Paiva. Eu vou fazendo a chamadinha, se não conseguir abrir o microfone agora, pode colocar no chat, tá bom?
Boa noite, meu nome é Leudo e eu faço parte aqui do grupo da SEMA. Eu só trabalho aqui para a SEMA, eu faço a limpeza aqui do Parque do Popó. Eu ajudo na jardinagem e também já fiz o curso de brigadista. Ai, que legal, Leone. Obrigada pela presença. Tatiana Silva. Eu? Sim. Eu sou Tatiana, moro no interior de Quixadá, no distrito de Custódio. Minha comunidade se chama Santa Paz. E hoje eu estou como secretária da terceira idade do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Familiares de Quixadá. Sou agricultora, sou produtora do algodão agroecológico, já é o meu terceiro ano que eu planto. Já fui certificada ano passado. E esse ano estou esperando a visita dos meninos para ser certificada novamente esse ano. Parabéns. É isso. Estou afastada do sindicato por motivo de doença, mas estou retornando amanhã. Ah, bom retorno, Tatiana. Isabel Rodrigues. Caso a Isabel não possa agora, eu queria chamar a Camila Braz, para se apresentar. Boa noite, eu sou a Camila, né? Eu moro aqui em Quixadá, sou engenheira ambiental e sanitarista e atualmente eu sou gestora da Unidade de Conservação Monumento Natural Os Monólitos de Quixadá, da SEMA, né? Da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é a gestão. Muito bom, Camila. Carolina Oliveira. Boa noite, sou aqui de Itapipoca, aqui na região do Litoral Oeste. Eu estou como superintendente do consórcio resíduo sólido, porém já fui ex-secretária de meio ambiente aqui do município e também atuo nessa questão das queimadas aqui no município de Itapipoca. A gente tem um programa chamado Programa Itapipoca Sem Queimadas, que a gente conseguiu ter a diminuição significativa de queimada aqui no município, e também a gente tem esse monitoramento, seja via drones, né, ou seja, também via satélite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Daniel de Souza. Boa noite. Eu me chamo Daniel, moro no município de Tabuleiro do Norte e faço parte da Associação Escolar Família Agrícola Jaguaribana. Sou educador voluntário e sou também analista de meio ambiente aqui na Secretaria Municipal. Obrigada, Daniel. Jeane Leda Oliveira. Você se apresentar. Boa noite. Eu moro aqui em Fortaleza, sou servidora pública aposentada. Meu pai, ele tem uma fazenda no município de Iracema, onde a gente está começando um projeto de agrofloresta lá. E lá na região tem muitas queimadas, né? Muitas, assim, todo dia a gente vê se não é no vizinho, é no da gente, e aí a gente participa da feira lá do Parque Adair Barreto, né? E eu fiquei sabendo do curso através do Rafael, do Joab, aí eu me interessei em participar, porque lá, assim, essa questão das queimadas, muito, assim, muito esquecido, né? Na verdade, assim, a gente vê o fogo, mas não sabe a quem recorrer, né? Aí eu resolvi me informar mais aqui com vocês. É isso. Bem-vinda. Obrigada. Júlio Nunes.
Olímpio Ferreira. Boa noite, gente. Eu me chamo Olímpio, sou técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado aqui do Ceará, resido em Fortaleza e hoje estou trabalhando no projeto de desenvolvimento rural sustentável, nosso projeto São José, aqui no Ceará. Obrigada, Olímpio. Patrícia Rodrigues. Tatiana Silva. Já me apresentei. Desculpa, Tatiana. Viviane Santos. William Júnior. Bem, gente, como alguns deixaram aqui a apresentação no chat, certo? Optaram por colocar no chat. Eu gostaria de dar mais uma vez boas-vindas a vocês que estão aqui. Com licença. Estarão hoje à noite. Sim, Rafael, por favor. Entrou também o Fábio, e esse perfil que tem Secretaria da Segurança Pública, ele é, na verdade, o Rafael, meu xará, Rafael Almeida. Não sei também se é o caso deles, se eles gostariam de se apresentar, né? Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Rafael Almeida, sou aqui de Morada Nova. Atualmente sou o diretor da Defesa Civil aqui do município. Podendo participar muito pouco, né, dos eventos aqui, a gente está com uma demanda muito alta aqui de incêndios florestais aqui no município, então, assim, não estou conseguindo participar muito aqui dos eventos, mas está sendo de muito valia os momentos que a gente consegue entrar aqui, tá? Caso alguém mais que chegou depois queira se apresentar. Bem, gente, então, para iniciarmos nossa aula, eu gostaria de propor uma dinâmica rápida, que demora mais ou menos um minutinho. Quem tiver com o telefone ou que possa abrir o link, eu vou deixar aqui um link no chat, para que nós possamos interagir nesse momento da aula. É uma perguntinha básica para que nós possamos alinharmos, vermos o que nós temos em comum, o que nós trazemos de experiências, de energia relacionadas ao tema proposto pelo curso. Deixei aqui um link no chat, quem puder preencher. É uma perguntinha interativa, vocês vão responder o que o fogo representa na sua vida, para que nós tenhamos um painel aqui desse curso, antes de adentrarmos ao conteúdo da aula de hoje, que será voltada mais para a governança e o bioma Caatinga. Alguém conseguiu já preencher? Vocês podem escolher uma, duas ou três palavras para responder. E nós temos um painel. O Nicélio, que acabou de entrar, Nicélio, a Regina coloquei aí de novo no chat, o link é uma pergunta para você responder, tá bem? Você clica no link para ver se você responde aí rapidinho. A pergunta que está nesse link. Vocês podem escolher uma, duas ou três palavras e depois clica em enviar, tá bem? Para que possa haver a interação. Mais um minutinho, eu já vi que algumas pessoas colocaram aqui respostas. Lembrando que não vai aparecer o nome de vocês e que não existe resposta certa ou errada, tá certo? É uma forma de interagirmos. Não vai aparecer o nome de ninguém.
Estou vendo aqui. Legal. Então, paramos de responder, eu vou compartilhar aqui com vocês o resultado. Eu vi que muita gente comentou. Deixa eu compartilhar a tela com o resultado. Vou tentar estender o resultado. Vocês estão vendo? Estão visualizando em tela cheia? Sim. Então, para iniciar aqui essa aula com a interação, nós vemos que o fogo representa na vida de alguns de vocês desmatamento, o fogo ele é importante e perigoso, para alguns ele representa união, para outros não sabem muito bem o que representa, sustentabilidade, energia, queima, a chama da vida, preocupação, recurso, poluição, trabalho, desequilíbrio ambiental, participação, ele é importante, é recomeço, trata também de desmatamento, queima, representa a vida, é calor. Então, nós conseguimos visualizar um painel, e esse painel representa sabedorias e bagagens, porque vocês se apresentaram agora, certo? E nós conseguimos ouvir, escutar muitas experiências, muitos aprendizados diferentes e muitas sabedorias. Nós partimos desse ponto de que cada um de vocês sabe e cada um de vocês tem bagagem relacionada à temática proposta por esse curso, certo? Então, palmas para vocês que trouxeram aqui tantos significados relacionados ao fogo. E assim nós vamos iniciar a aula de hoje. Rafael, por favor. Não, eu apertei o botão errado aqui, desculpa. Tudo bem. Eu vou deixar esse Passei as painel aqui. palminhas, eu botei a mãozinha. Eu vou já deixar esse painel aqui com o Rafael, para não perder ele. Depois ele possa estar disponibilizando também para vocês. Bem, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês só me falam se ela vai estar aparecendo direitinho. Bem, está aparecendo? Sim. Ótimo. Então, gente, alguns de vocês lembram dessa imagem que está aparecendo aqui? Vocês já viram ela em outro momento? Quem teve na aula passada e está aqui hoje? Quem teve na aula do Jaime está aqui? Lembra dessa imagem? Essa imagem, ela é uma imagem síntese dos princípios da resiliência, certo? Que o Jaime trouxe para a turma na aula anterior. E eu trouxe ela novamente só para que nós possamos reviver essa memória sobre resiliência, sobre território, sobre sistemas socioecológicos, já que são palavras, conceitos que nós estaremos lidando mais e mais nas próximas aulas com eles, certo? Então, só para recapitular, vocês viram na aula anterior os 7 princípios da resiliência dos sistemas socioecológicos, que são princípios que foram sintetizados por um grupo de pesquisadores do Centro de Resiliência de Estocolmo, e eles tratam de
alguns pontos específicos que nos interessa bastante no decorrer desse curso. O princípio 1, que é preservar a diversidade e a redundância, ele nos lembra de que nos sistemas socioecológicos, diferentes espécies, paisagens, conhecimentos, grupos culturais e instituições recorrem a diferentes opções para responder à mudança e lidar com as incertezas e surpresas. Então, esse princípio nada mais é do que reconhecer a diversidade, as respostas diversas, os saberes diversos, na construção de uma sociedade mais resiliente, de uma comunidade, de um território resiliente, integrando sempre pessoas e natureza, certo? O segundo princípio, ele traz a perspectiva de gerir a conectividade, sendo que essa conectividade, as conexões, elas podem ser positivas ou negativas, e que um elevado grau de conectividade, ele facilita a recuperação pós-perturbação, por exemplo, como nós estamos tratando aqui de incêndios, prevenção a incêndios, queimadas e governança, acontece que se você tem territórios mais resilientes, mais conectados que eu falo, podem ser instituições conectadas com associações, você pode ter um grau mais rápido, por exemplo, de resposta à prevenção a incêndios. Ou então, até mesmo de recuperação de áreas após algum desses desastres. Mas sistemas altamente interligados podem também alastrar as perturbações com maior rapidez. Isso pode acontecer, por exemplo, em áreas que têm muita cobertura vegetal em período de seca, né, que tem muita conexão ali, e que são áreas que às vezes podem ser mais propícias para que haja um incêndio alastrado rapidamente. Então, a conexão, ela tanto pode ser positiva, quanto pode ser negativa. O princípio 3, gerir variáveis lentas e mecanismos de feedback, ele entende que os sistemas socioecológicos, eles podem ser configurados de diferentes maneiras, então, eles podem ter variáveis ou rápidas, ou lentas, por exemplo, pessoas que trabalham mais lentamente, vou dar um exemplo de uma fábrica. Às vezes, numa fábrica, você precisa de pessoas que trabalhem numa linha de produção mais lenta, enquanto a gente precisa também de pessoas que estejam numa linha de produção mais rápida, mas que são complementares. Tentei dar um exemplo que não fosse relacionado a queimadas. Existem muitas maneiras de interligar todas as variáveis de um sistema, e essas diferentes configurações geram serviços ecossistêmicos diferentes. Então, por exemplo, polinizadores, que têm variáveis diferentes, elas dão respostas diferentes numa agrofloresta, é um exemplo. Princípio 4, promover a compreensão sobre sistemas adaptativos complexos. Trata de uma abordagem mais concentrada na complexidade de interações e dinâmicas, que, para isso, ela pode acarretar no aumento da resiliência dos sistemas socioecológicos. Então, essa promoção de sistemas adaptativos, podem ser sistemas naturais, sistemas sociais, a fim dessa adaptatividade mais complexa. Princípio 5, encorajar a aprendizagem, certo? Considerando que os sistemas socioecológicos devem ser apoiados pelas aprendizagens em suas diversas formas e experimentações contínuas. É sempre um processo contínuo de aprendizagem, nada está pronto, nada é finito, tudo está em constante mutação, em constantes formas de construções de pedagogias, educação, enfim. O princípio 6 trata de alargar a participação, ele entende que a participação ativa de todas as partes interessadas é considerada fundamental para desenvolver a resiliência socioecológica. Então, é um sistema que busca a maior diversidade de participação
e de interação. E o princípio 7, promover sistemas de governança policêntrico, entendendo que os sistemas de governança policêntricos incluem múltiplos órgãos diretores que interagem para criar e aplicar regras num domínio específico. São considerados uma das melhores formas de alcançar respostas coletivas a perturbações ou mudanças. E, assim, eu peço que vocês guardem esse princípio 7, certo? De promoção de sistemas de governanças policêntricos, ou seja, é uma governança que não tem um centro em si, senão várias células que se integram, que interagem. E por que é que eu peço que vocês guardem isso? Porque quando vocês forem ter contato lá com o pessoal do Preve Fogo, com os brigadistas, com certeza vocês vão estar lembrando desses princípios, já que as interações, as organizações comunitárias, associações, são essenciais quando a temática trata de prevenção a incêndios, certo? Então, foi só uma forma de recapitular rapidamente o que são os princípios da resiliência. Não sei se vocês já receberam, Rafael, o manual de aplicação dos conceitos da resiliência. Caso não, eu posso estar enviando para o Rafael repassar para vocês. Você já compartilhou, Rafael, na aula anterior, o manual de aplicação dos conceitos de resiliência? Foi enviado o link para quem estava na aula, aqueles livretos do Centro de Resiliência da Universidade de Estocolmo. Não sei se é a capa laranja, não sei se é isso. Esse mesmo. Foi enviado. Viu? Obrigada. Então, quem tiver curiosidade de aprofundar... Tanto o que é resiliência quanto o da aplicação. Os dois links foram enviados. Ótimo. Então, quem quiser rememorar a aula do Jaime, certo? Quem quiser também aprofundar mais os estudos sobre a resiliência dos sistemas socioecológicos, fica o convite para que vocês possam visualizar esse material que o Rafael já enviou. Então, não vou adentrar muito sobre os princípios agora, porque, como bem coloquei, a nossa aula de hoje, ela vai ser voltada para território, e quando nós falamos território, para quem não estava lá no início da aula, nós vamos estar nos debruçando mais e mais hoje sobre governança, território e o nosso bioma Caatinga, certo? E por que falar em resiliência territorial? Por que falar em sistemas socioecológicos em um curso que trata de prevenção, combate ao incêndio? Eu acho que é uma curiosidade que muita gente aqui deve ter tido em algum momento, alguns de vocês possam ter tido em algum momento, certo? E assim, por favor, vocês fiquem à vontade para me interromper durante a aula, tá bem? Nós vamos fazer agora uma parte mais teórica, mas caso vocês tenham dúvidas, podem interagir. Então, falar de resiliência territorial é lembrar sempre que as pessoas e a natureza fazem parte do mesmo sistema. Existe um todo, existe uma integração. E é também considerar que tudo o que acontece com o ambiente repercute na vida das comunidades e também tudo que nós fazemos na Terra pode modificar os ciclos naturais dos territórios. Então, por isso nós trazemos essa perspectiva dos sistemas socioecológicos. Sistemas socioecológicos compreende homem, natureza, pessoas, natureza, no mesmo ciclo, em um mesmo sistema. Nós chamamos de sistema socioecológico, de forma mais visual, um conjunto que é formado por pessoas, solo, água, plantas, animais, saberes locais, enfim, diversos elementos que interagem o tempo inteiro.
Sistema socioecológico, ele é um sistema vivo, interativo, mutante, adaptável, onde as ações humanas, elas podem fortalecer ou fragilizar a capacidade de resistir e se recuperar frente a desastres naturais ou provocados, como secas, incêndios e outras mudanças. Então, dependendo do nível de adaptação do sistema, dependendo do nível de interação entre pessoas e natureza, existem diferentes respostas a esses desastres naturais ou a esses desastres que são provocados por intervenção humana. Trazendo para a nossa realidade local alguns exemplos, nós podemos imaginar um agricultor familiar, uma agricultora familiar, que tem sua relação com o bioma Caatinga, certo? Que está no sertão do Ceará e cultiva perto de uma vegetação que é nativa. Então, existe ali uma área de vegetação nativa próxima do cultivo. Essa é uma parte, é uma forma que visual de que nós podemos identificar essa interação direta entre homem e natureza. Existe a mata nativa, que está lá há muitos anos, sem muita interferência humana, nós sabemos que sempre há uma interferência, mas as nativas, elas geralmente sofrem menos interferência diária, e existe o cultivo, certo? Que o cultivo é uma interferência direta humana. Então, essas duas fazem parte de um mesmo ciclo. E a relação entre o agricultor, o solo, a água, as plantas, é o coração desse sistema, certo? Ela está ali interligada a esse sistema. E nós podemos visualizar vários elementos que fortalecem essa relação e configuram esse sistema socioecológico. Estou tentando trazer um exemplo bem fácil de visualizar. Por exemplo, o solo, que é um elemento natural, ele fornece nutrientes para as plantas que precisam de cobertura vegetal, para que não haja degradação. E oferece também nutrientes, não só para plantas nativas, mas também para a própria produção do agricultor, da agricultora que está ali naquele ciclo. A água, ela acaba infiltrando melhor quando existem árvores, raízes, segurando o terreno e alimentando poços e nascentes, principalmente se tiver uma mata nativa bem forte, bem adaptada, bem resiliente. A vegetação nativa, trago alguns exemplos, como juazeiro, aroeira, xique-xique, umbuzeiro, ela protege o solo, cria sombra, abriga os polinizadores, mantém a umidade do ambiente regulada, então ela regulamenta a umidade. E o agricultor, que no caso é a figura do homem, das pessoas, cuida e depende desse equilíbrio. Então, se não houver uma vegetação, por exemplo, a seca ela vai chegar de uma forma mais impactante, se não houver uma cobertura, uma vegetação mais resiliente naquele território. Sem o solo fértil, a produção pode vir a cair. Sem água, a vida na roça vai ficando cada vez mais e mais inviável, sendo que a água ela é um elemento que está ali presente não só na produção, mas no uso diário. Então, não sei se ficou claro como funciona, um exemplo de como funciona um sistema socioecológico, quais são as relações de interdependência dentro desse sistema. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário em relação a isso, se ficou claro do porquê trabalhar nessa perspectiva? Posso deixar aqui aberto para um comentário, se alguém quiser. Não? Então, vamos seguindo. Bem, vou voltar para o meu slide. Então, aqui, dentro da perspectiva de governança territorial e prevenção a incêndios, eu coloquei alguns elementos que o pessoal do Preve Fogo deve trazer com especificações técnicas para vocês, certo? Mas
também trazendo modelos para a gente entender o que tem a ver governança e prevenção a incêndios. O planejamento do uso do fogo de uma forma segura e adaptativa, a organização de ações de prevenção, como os aceiros, limpezas de áreas de risco de forma coletiva, plantio de espécies que protegem o solo, a própria partilha de informações e alertas, como, por exemplo, contatos de emergência, localização de onde ficam brigadas, sobre queimadas, facilitando respostas rápidas, construção de normas próprias, respeitando o saber local, integrando políticas públicas, o fortalecimento da resiliência coletiva, reduzindo perdas e fortalecendo a solidariedade entre famílias, são alguns exemplos de como a governança territorial e a prevenção a incêndios se cruzam. Por isso, a gente traz os princípios da resiliência dos sistemas socioecológicos para vocês, tá bem? Então, aqui é só uma frase de fixação, que a governança comunitária é a base da prevenção, por isso nós iremos adentrar bastante a esse tema, governança comunitária, governança territorial, porque nós entendemos que quando a decisão ela é coletiva, quando ela é participativa, o fogo ele encontra limites. E essa participação ela vem das pessoas, mas também da interação com a natureza. E o território se torna mais resiliente e mais solidário. Tá bem? Aqui nós já vimos um pouco do que é a resiliência socioecológica, e nós adentraremos ao bioma, que é a Caatinga. Mas antes de adentrar ao contexto do bioma Caatinga e incêndios, fogo, eu trouxe um vídeo que eu vou dividir em duas partes, para que nós possamos entender melhor o que é esse bioma, onde ele está localizado, quais são as características dele, certo? Quem já tem essas informações vai poder rememorar, visualizar. É uma produção da TV Brasil, bem interessante, é uma série que eles fizeram sobre biomas, é também uma forma da gente ter uma aula mais interativa. Então, hoje nós estaremos com a primeira parte desse mini documentário sobre o bioma Caatinga, e logo após essa metade do documentário, nós iremos conversar, dialogar aqui, os presentes. Eu vi que tem muita gente que já é brigadista, outros são gestores ambientais, então acredito que nós temos muito para interagir, dialogar sobre o bioma Caatinga, sobre a perspectiva territorial e prevenção de incêndios, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês, aí vocês vão só me falar se tá ok o som, bem? Vou tentar colocar em tela inteira. Rafael, você me avisa se está em tela inteira e se o som está ok, por favor, por gentileza. Ok. Ok? Ok. A cultura popular do sertão nordestino fez as paisagens semiáridas desse bioma serem cantadas em verso e prosa ao longo da história. Essa terra de pedras gigantes, canyons, cavernas cheias de vida e animais nunca vistos em outras regiões, é o endereço de um misterioso deserto verde. A Caatinga pode ter uma aparência frágil, mas de frágil ela não tem nada. Símbolo de resiliência e adaptação, nela tudo se molda às condições de vida com pouca água. Chamada de bruta, seca ou cruel, ao cair das primeiras chuvas, ela ressurge bela e exuberante. A Caatinga
é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa aproximadamente 10% do território nacional. Ela abrange os estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte do norte de Minas Gerais, fazendo limite com outros 2 biomas do país, o Cerrado e a Mata Atlântica. O nome Caatinga é de origem tupi-guarani e significa mata branca, referente à vegetação que no período de seca fica com aspecto esbranquiçado. A Caatinga é um dos biomas mais antigos do Brasil. Aqui, onde encontramos esse solo e essa vegetação, há milhões de anos foi o fundo do mar. E depois, uma imensa floresta tropical, como a Amazônia. Com o fim da era glacial, a floresta também se foi e ficou a Caatinga como se conhece atualmente. Há registros dessas mudanças nas rochas, no solo e dentro das cavernas. E eles podem nos dar muitas informações sobre esse bioma e a vida de seus antigos habitantes. Aqui, a vida selvagem desafia a seca no coração do sertão nordestino. Na maior parte do ano, raramente cai uma gota de chuva. Num lugar em que a sobrevivência é uma batalha difícil, encontramos algumas das paisagens mais intrigantes de todo o Brasil. Lajedos e serras escondem as cavernas e guardam vestígios do homem pré-histórico. Como uma miragem, as formações rochosas se repetem, traem a visão e iludem o caminho dos aventureiros de primeira viagem. Em períodos com temperaturas mais amenas, as árvores da Caatinga voltam a ser verdes e poucos dias de chuva são bastante para que a vida se renove. As plantas da Caatinga podem ser usadas como alimento ou remédio e têm grande potencial para o desenvolvimento de medicamentos. Geralmente mostrada nos filmes como um lugar pobre e árido, muita gente pensa que na Caatinga não existe biodiversidade de plantas e animais. Mas aqui, a vida resiste com estratégias de sobrevivência que surpreendem até os mais experientes biólogos e cientistas, e possui muito mais a contribuir para as riquezas do país do que comumente se imagina. O clima da Caatinga é semiárido, registrando temperaturas médias entre 25 e 30 graus Celsius, com 9 meses de seca e apenas 3 meses de chuva ao ano. Um lugar seco e quente que nos meses de maior estiagem pode chegar a mais de 50 graus. A presença de um período chuvoso, contudo, não significa dizer que todo o ano chove, já que as chuvas são bastante irregulares ao longo dos anos.
média pluviométrica deste bioma gira em torno dos 600 milímetros por ano, sendo a média mais baixa do Brasil. Mas outros ambientes semiáridos no mundo, quando comparados com a Caatinga, não têm nem a metade da biodiversidade existente por aqui. Os animais também são influenciados pelo clima. Durante um período longo de estiagem e muito sol, eles se recolhem à procura de abrigo e seus períodos de atividade se concentram no início e no final do dia. Os fenômenos climáticos como El Niño e Laninha têm uma grande influência na Caatinga, pois provocam períodos mais longos de seca. Nesses períodos, temos a impressão de que ela está morta. A alta temperatura baixa o nível dos rios, faz com que a vegetação perca suas folhas e que o solo fique mais seco. Quando as chuvas acontecem, Sim, nós conseguimos visualizar uma primeira parte do vídeo. O que é que vocês acharam desse mini documentário, desse início de mini documentário? Os microfones estão desligados. Quem quiser ligar o microfone, fica à vontade. Professor, eu acho muito interessante. Às vezes a gente não sabe a cultura mesmo da Caatinga, né? Primeiro, a gente só sabe que a Caatinga só vem no sertão, né? E aí só na seca, né? Eu tô vendo aí que já não é só na seca, ela fica na chuva, ela chove e absorve a água e serve para muitas coisas, né? Isso, tem muitas funções. Então, eu vou pedir para vocês se prepararem um pouquinho, certo? Preparem aí para ligar os microfones para a gente conversar sobre a Caatinga. Vou só fazer aqui uma pequena introdução para a gente rememorar algumas informações que a gente viu no vídeo e outras informações que eu trago, para que nós possamos ter uma rodada de conversa mesmo sobre Caatinga, sobre a importância desse bioma para as nossas vidas, para as nossas comunidades, para os nossos territórios, certo? Quem é do bioma, quem não é do bioma também pode trazer a visão do que consegue visualizar sobre o bioma, qual é a sua perspectiva sobre o bioma. Então, só relembrando que a Caatinga, ela é um bioma exclusivamente brasileiro, que abriga espécies muito adaptadas à seca, essa é uma característica muito própria, e possui, essas espécies, elas geralmente são capazes de fazer rebrota, também de florescer no período pós-chuvoso, mas essas capacidades de resistência, elas têm limites também, como qualquer outro bioma, como qualquer outro sistema geográfico. Nos últimos anos, a Caatinga tem sofrido com aumento de queimadas, incêndios florestais, o que vem colocando em risco o equilíbrio desse ecossistema, assim como vários outros biomas brasileiros. Os incêndios no semiárido, eles geralmente têm causas variadas, pode acontecer desde o uso tradicional do fogo, na limpeza dos roçados, que nós sabemos que é uma realidade muito pertinente na Caatinga, e vocês anotem dúvidas sobre isso, por favor, perguntem aos brigadistas, informações relacionadas a esses fogos na roça, aos aceiros, até queimadas acidentais em áreas de pasto, ou provocadas por ação humana direta, de forma irresponsável. O problema maior é que com o aquecimento global, as estiagens têm ficado mais longas e intensas, e o nosso bioma, ele possui um acúmulo muito grande de matéria seca no chão. Ele é muito rico, mas isso torna, por exemplo, acumula muitos galhos, capins, folhas, mas isso torna também um terreno mais propício para incêndios destrutivos, por exemplo, do que no passado, quando não se tinha esse acúmulo tão grande e não se tinha uma mudança de clima tão rápida, aumento de temperatura.
Quando o fogo sai de controle nesse território, ele geralmente destrói a vegetação nativa, ele empobrece o solo, elimina espécies, tanto vegetais quanto animais, e isso causa um impacto de anos para a recuperação. E assim, com incêndios, a biodiversidade da caatinga, ela vem perdendo espaços para áreas degradadas e erodidas, né? Não só pelas causas de incêndio, mas também por outras causas. Nós temos acompanhado o avanço dos níveis de desertificação no Nordeste brasileiro, e Irauçuba, até pouco tempo, a Irauçuba, que é no sertão do Ceará, era a cidade com o segundo maior nível de desertificação do país. Isso é muito alarmante, isso é muito preocupante, isso acende um alerta também para o cuidado, para olhar para o nosso bioma. As queimadas, elas também têm impacto direto na agricultura familiar, por isso também é um dos grandes objetivos desse curso, levar informações a pessoas que estão em áreas rurais do estado do Ceará, porque o uso do fogo a longo prazo, de forma indevida, ele leva a consequências diretas para a agricultura e a agricultura familiar, podendo levar à redução de fertilidade natural do solo, comprometendo florestas existentes, florestas com séculos, às vezes, de existência. Também pode comprometer as plantações, os cultivos de hortas, de frutas, que dependem dos microclimas mais úmidos nessas regiões, certo? E também pode impactar na própria área de criação de animais. Vocês podem citar, se conhecem algum exemplo de impacto de incêndios nos territórios de vocês, pensem um pouquinho, vão ter tempo para responder, que acarretaram alguma consequência direta para algum agricultor, agricultura familiar, algum caso que vocês conhecem. Além do impacto direto para o agricultor, agricultura familiar, para a pessoa que está vivendo ali diretamente com a interdependência na área rural desse bioma, ele pode vir a desproteger nascentes, degradando matas ciliares, prejudicando, assim, na recarga de açudes e poços, e agravando a escassez de água, que é um grande problema histórico do nosso semiárido. Então, nós iniciamos no que é o fogo, a prevenção a incêndios, e nós acabamos nessa interconexão chegando na água, né? Na falta de proteção às nascentes, na perca de matas ciliares, que impacta diretamente na escassez de água. Então, para vocês verem que tem sempre interconexão entre os sistemas. A longo prazo, essa perda de cobertura vegetal e de vida animal ou vegetal no solo, ela pode reduzir a resiliência dos territórios, a capacidade, isso vai impactar também na capacidade de comunidades se organizarem, de se recuperarem pós períodos de secas, e também a própria capacidade de adaptação em relação às questões climáticas, ao aumento da temperatura a nível global, que tem impactado de forma mais forte o Nordeste brasileiro. Na próxima aula, eu vou trazer dados sobre isso para vocês, tá bem? Como o Nordeste, especificamente, vem sendo atingido em relação às mudanças climáticas, em relação a outros territórios globais. Então, nosso desafio é pensar a prevenção de incêndios como parte da governança territorial, porque nós entendemos que o incêndio ele não atinge somente a floresta, somente a mata que está ali, senão todo, porque o todo está interligado. Então, há um apontamento para isso. Ter governança territorial atrelada ao cuidado com a terra, cuidado com a água, o cuidado com a comunidade, para que o fogo ele possa voltar a ser um aliado no manejo e não uma ameaça. Porque muita gente colocou aqui
Oi, Regina, eu acho que o microfone fechou aí. Ah, desculpa, Rafael, não sei onde fechou. Você estava dizendo que algumas pessoas viam o Ah, fogo como ameaça. como ameaça. Muito bem, obrigado, Rafael. Como queima, como perigo, como poluição, como desmatamento. Mas o fogo também, ele significa outras conexões, outras realidades. Algumas pessoas apontaram o fogo aqui como energia, como união, força, sustentabilidade, importante, chama da vida. Então, buscar sempre pensar como o fogo ele pode ser um aliado, como o fogo ele pode ser sempre algo positivo dentro da perspectiva do manejo territorial, combate ao incêndio, e não somente uma ameaça. Esse é um dos grandes desafios. Eu espero que nesse curso nós possamos dialogar. Mas agora eu queria convidar vocês a dialogar um pouco sobre essa perspectiva da caatinga e fogo. E eu começo lançando a primeira pergunta. E, por favor, não sejam tímidos. Aqui todos os saberes são saberes essenciais, são saberes que agregam o todo, certo? Então, eu queria perguntar se vocês já presenciaram ou vivenciaram ou conhecem alguma situação, não precisa citar o nome de ninguém, de incêndio na Caatinga e como essa situação atingiu determinado grupo, família ou comunidade. Alguém aqui tinha até falado que está aqui no curso porque a família sofre com queimadas. Então, se puder dar um depoimento, por favor. Acho que foi a Giane Leda que tinha falado isso, tinha comentado. Giane Leda, está aqui? Sim, acho que a semana passada mesmo, na cidade de Iracema, já bem próximo já da cidade, houve um incêndio aliás, uma queimada, né, de proporções mais ou menos, assim, e a propriedade ficava bem próximo de um açude que tem lá, que abastece a cidade, que é o açude Jatobá, né? E foi numa vacaria que tinha, e essa vacaria ficava próximo de uma estação de energia, que até estão ampliando e tal. Aí eu soube pela internet, né? Eu vi as imagens e até falei com meu pai, e aí ele disse que provavelmente teria sido um incêndio proposital, entendeu? Então, é muito comum lá na região, às vezes a pessoa nem tem a intenção, mas ela pega e para limpar, entre aspas, né, o terreno perto da casa, ela bota fogo do lado dela, e aí uma faísca daquele de fogo atravessa, no caso, o caso particular da nossa propriedade, é separado só pela CE, a estrada, né? O fogo atravessa o asfalto e aí passa para o nosso lado. E aí, muitas vezes, eles não têm como controlar esse fogo. No caso, lá da propriedade do meu pai, tem a cerca, né, que é obrigatório ter a cerca perto da estrada, né, e muitas vezes ele teve que refazer essa cerca por conta de um fogo que não foi ele
que produziu, né? De uma limpeza que não foi ele que proporcionou. E aí, assim, em termos de experiência, eu também queria perguntar, que é muito comum lá na região, é que no acero das estradas, muitas vezes você vê queimado. E aí, às vezes é o próprio órgão, o que eu ouço falar, que é o próprio órgão governamental que usa essa política para limpar, para que os motoristas tenham uma melhor visibilidade. Só que eu acho que, assim, e aí muitas vezes essa limpeza, ela invade as propriedades, principalmente nessa época de outubro, novembro, né? E às vezes toma proporções assim que a gente nem imagina, né? E aí que eu saiba lá, só o pessoal da comunidade mesmo é que chega e tenta conter. Então, e assim, de pessoas que eu saiba que viviam daquele território, né? Eu soube agora, uma das pessoas lá da feira do Adail Barreto, né? Que aconteceu um incêndio e aí houve uma grande perda. Né? É isso. Eu acho que em relação à limpeza das estradas, talvez tenha uma interpretação errônea que a orientação seria, sei lá, roçar, né? E aí o pessoal é mais fácil você botar o fogo, só que as pessoas não têm a visão que ali tem muito, tudo é vida, né? A vegetação é vida, os animais é vida, né? E aí só tem assim, as pessoas só pensam no imediato, que seria a facilidade para quem anda de carro ter uma melhor visibilidade, né, na estrada. Acho que eu já falei demais. Obrigada, Jeane, pela contribuição. É muito bom, ó. Assim, outra pessoa também já são sempre. Eu vou tentar responder aqui a sua pergunta rapidamente. Eu não consigo te responder tecnicamente sobre isso. Acho que é uma pergunta que você pode fazer aos brigadistas quando eles estiverem, certo? Mas só a nível de informação, existe a linha verde, um telefone 0800, que é do IBAMA, é o 0800 061 8080, repito, 0800 061 8080, que esse é o contato direto com as brigadas, eles podem sempre estar passando orientações em casos de sinistro, certo? Eu acho que é um contato útil para todo mundo aqui do curso ter. Agora eu vou pedir licença para passar a palavra para o Pai Neto. Muito obrigada pela colocação, Jeane. E eu vou passar para o Pai Neto, e se tiver mais alguém para uma próxima contribuição, por favor, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat, por favor. Pai Neto. Vamos ver aqui. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite. Estou aqui com a câmera desligada, porque estou no interior, no Codó, e aqui o sinal é ruim, mas eu liguei aqui para me verem onde eu estou aqui meio distante aqui. Aqui eu estou distante da cidade, 15 quilômetros, mas tem um sinalzinho aqui que dá para... E, assim, o que me chamou a atenção, assim, o que eu vejo nas estradas, assim, o que a gente poderia... Porque se a gente não roça, né, fica a invisibilidade,
a dificuldade de, às vezes até assim, de um animal sair de uma vez. Aí se roça também fica o mato, fica volúvel as queimadas. Aí eu fico me imaginando. Aí se eu já imaginei também que fosse limpo, né? Limpado da enxada. Imaginando que a gente chegasse a poder limpar da enxada, para deixar bem limpinho. Mas aí vem o problema da erosão. Aí eu fico assim, como ele está discutindo, você falou que a gente não fosse inibido, qual seria assim, uma maneira, hein, uma tecnologia para utilizar, para nem ficar fechadas as estradas, mas também que não ficasse pelado a lateral das estradas para evitar a erosão, principalmente no local, principalmente no nosso Ceará, né, que a gente precisa de uns ramos para não ficar tão seca a lateral da estrada. Essa é uma das minhas preocupações. E a outra também o queimada, porque houve uma queimada, queimaram lá um terreno lá perto ali pro lado do Pacajuzão. E na queimada que fizeram lá, parece que queimaram só um terrenozinho, voou distância assim de 200 metros, voou uma faísca, caiu em cima de uma latada que tinha lá, e um cavalo estava debaixo, quase matava o cavalo. Também são essas preocupações que dá, e às vezes você vai fazer uma queimada, que lá o local que o rapaz queimou era bem isolado, mas a faísca dele foi atingir bastante, uma distância grande, né? Então, são essas coisas que às vezes me chamam a atenção. O que a gente fazer, a precaução que a gente deve tomar. Aí, observando, como eu estou aqui no Maranhão, aqui tem muita, aí eles fazem queimada, mas hoje eles só fazem alguma coisa que vão fazer, eles chamam, eu não observei brigadas, mas eles têm uns grupos já assim, de proteção de fogo entre os agricultores mesmo. Eles só fazem alguma queimada no finalzinho da tarde, eles têm uma coisa de observar se vai ter vento, que eles sabem no dia, porque aqui não venta como no Ceará. Aqui eles têm um vento chamado pororoca, aí eles avaliam que hora o pororoca vai passar, aí eles nunca queimam na hora da pororoca. Aí também eu acho que isso aí é coisa da gente avaliar, né? Ter mais uma observação. E até hoje a tecnologia pode também ajudar, né, na hora que vai ter vento, na hora que não vai ter. Então, eu falo, agora a minha preocupação mesmo é as estradas, né, porque eu vejo muitos incêndios, como eu viajo sempre aqui no norte, e eu enfrento muito incêndio. Agora mesmo, quando eu vinha, quinta-feira, a gente passou ali no Piauí, um local pegando fogo, e a gente sabe que ali não é uma coisa boa. Uhum. É só isso. Obrigado pela contribuição. Então, Pai Neto, sobre o fogo nas estradas, eu acredito que seja uma dúvida que já é uma segunda dúvida que pode ser levada para quando os brigadistas estiverem presentes aqui na sala, porque eles podem passar uma orientação mais específica, mais técnica também, né, de controle, de denúncia, mas sobre as práticas de fogo agrícola, o senhor levantou essa questão, e como pode ser feito? Eu trago aqui um instrumento que foi lançado em 2023 pela UNB, certo? Que dialoga com o MIF, que é o Manejo Integrado do Fogo, que é uma pauta que já vem avançando bastante no Brasil. Eu vou trazer a atualização sobre o status da lei do Manejo Integrado do Fogo, de como está, mas existe esse guia prático para elaboração de plano de manejo integrado do fogo em comunidades rurais e tradicionais. Vocês estão visualizando? Esse é um guia que tem sido trabalhado pelo próprio pessoal do IBAMA, então eu prometo a vocês que na próxima aula eu vou estar trazendo uma atualização sobre a legislação, tá bem? Vou ficar com esse dever de casa de trazer para vocês, mas é um guia bem interessante,
ele considera, eu vou ler um trechinho para vocês, que depois de décadas de implementação de uma política de fogo zero, que desconsiderava a história ecológica desses ecossistemas de conhecimento ancestral das comunidades tradicionais, esse uso tradicional do fogo começou a ser valorizado por meio de uma nova abordagem chamada Manejo Integrado do Fogo, MIF. O MIF busca integrar a experiência e o conhecimento de diferentes povos e comunidades, pesquisadores e gestores em ações de combate e prevenção aos incêndios, fazendo do uso do fogo controlado sempre que necessário. Os resultados de sua aplicação no Brasil foram bastante positivos, trazendo diversos aprendizados para o manejo de territórios e está em vias de se tornar uma política mais ampla para todo o território brasileiro, por meio do projeto de lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. É um projeto de lei de 2022, que em 2023, quando esse guia foi publicado, estava tramitando no Congresso Nacional, mas está combinado que na próxima aula eu trago uma atualização para todo mundo sobre a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, certo? Que trabalha essa perspectiva mais do uso controlado, do manejo controlado. Eu acredito que os próprios brigadistas também vão trazer essa perspectiva do MIF, porque é um tema que eles vêm trabalhando bastante com comunidades rurais, territórios. A brigada que tem aqui no Ceará, salvo engano, ela fica em Quixeramobim, inclusive é uma brigada que o Rafael convidou, eu não sei se você convidou a daqui de Quixeramobim, Rafael, se vem os brigadistas são os daqui. Regina, só para corroborar com vocês, Sim, por favor. a lei ela já está em vigor desde 2024. Ela é a Lei Federal 14.944, que fala sobre a Política Nacional de Manejo do Fogo. Ótimo. Então, a gente pode trazer ela no próximo encontro, pode ser? Tanto ela tem uma lei, como ela também tem um decreto que ela regulamenta. O decreto agora me foge um pouco a memória, mas é do mesmo ano, são só de meses diferentes de publicação. Sim. Pronto. Então, a gente pode trazer um pouco ela na próxima aula. Muito obrigada pela contribuição. Esqueci o seu nome, que está aqui escrito como Rafael. secretaria. Muito obrigada, Rafael. Então, a gente pode trazer já a política e a lei na próxima aula e conversar um pouco mais sobre como a governança territorial ela dialoga com essa lei. Acredito que seja um bate-papo. Eu coloquei ela no chat aí, tá? Para quem quiser dar uma estudada. Muito obrigada, Rafael. Eu vou também tentar baixar esse guia para tentar disponibilizar, mas eu acredito que o próprio pessoal do IBAMA também vai estar repassando eles para vocês. Combinado? Muito obrigada, Rafael, pela contribuição. Por nada. O Fábio também colocou que tem o Comitê do Previna, que atua prioritariamente em casos de incêndios e unidades de conservação estaduais, podendo apoiar o combate em outras unidades de conservação. Muito legal, Fábio. Você quer falar um pouco, Fábio, sobre o Previna? Não sei se você participa, conhece, já que a gente está nessa rodada de diálogos e contribuições. Está com problema de microfone. Certo, obrigada, Fábio. Então, nós podemos ir para uma próxima contribuição, a última contribuição, em relação a incêndios, caatinga, experiências, podem ser experiências que vocês conhecem, o que vocês vivenciaram. Temos uma última inscrição. Alguém aqui da sala de aula? Regina? Sim. A propósito, é o seguinte, né, na primeira
não é nem a primeira aula, a aula inaugural, né, que antecedeu o início propriamente do curso, nós tivemos a participação do Joab Rebouças, né, que, que inclusive foi quem fez o convite aí para a Jane Leda, para participar desse curso, o Joab falando exatamente sobre o incêndio que aconteceu na propriedade dele, né, lá no Eusébio, né, e o depoimento dele sobre o que tinha acontecido, que foi algo que aconteceu, o incêndio partiu, na verdade, de uma propriedade vizinha, Uhum. mas se espalhou e fez uma grande destruição lá na área de cultivo dele, né. E eu estava me lembrando, a propósito, que em 2022 também houve um caso de incêndio de um outro agricultor, que é o Ivonildo, lá da rede Ecoceará, agricultor, né, que é um produtor de cachaça e outras, né, outras coisas lá, e teve um incêndio. Ivanildo, acho que fica em Viçosa, se eu não estou enganado, né? Sim. E a gente até tem umas imagens, né, desse ocorrido lá, né? Sim. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Eu lembro que ele perdeu, inclusive, a produção de arroz. Ele era um produtor, ele produzia tanto cana quanto arroz também, agroecológico. Uhum. Isso, aqui relatando a visita do Narciso, né, que é no dia 28 de outubro de 2022, aliás, a visita foi em 28 de outubro, né, ele visitou o agricultor Ivonildo e Silene na passagem das Pedras, em Viçosa do Ceará. Sim. E aí tem os produtos, né, tem o que houve nessa visita técnica, né, mas aqui eu vou mostrar aqui a produção do Ivonildo, né, não só de cachaça, cajuína e castanha, né, acho que tem, parece que é fava, né, Uhum. e tem, vamos ver aqui, Café. café. E aqui eu acho que já que é o trabalho deles, né, com a cajuína, e acho que aqui já as imagens do incêndio. Aí, Sim. né? Sim. Então, isso foi, assim, é uma tristeza, né? Porque você tinha uma floresta, né? Uhum. E aí, de repente, a vida da pessoa vira de cabeça para baixo, né? Sim. Quer dizer, não é só a questão do dano em si, o dano em si já é grave, né? Quer dizer, como isso afeta o próprio emocional, né? Das pessoas que estão. E quando a gente fala sobre governança, né, que é o que está sendo conversado aqui, às vezes a gente associa governança com governo, né? Uhum. Se fosse uma questão que cabe ao governo. Mas quando a gente está falando em governança, nós estamos falando de uma governança comunitária, né? Ou seja, de que a gente às vezes pensa muito, ou a gente pensa sozinho, o proprietário, né, o dono do sítio, ou a gente pensa em governo, o que é público, na verdade, é do governo, né? Não é. E nós estamos trazendo aqui uma ideia de que a coletividade, a comunidade que está ali, né, ela é corresponsável, né, ela faz parte de uma autogestão, né, ela pode se firmar enquanto essa possibilidade, não só de entidade, de associações e tal, mas essencialmente de que um território ele não tá limitado por cercas, né, ele é um conjunto de gente que vive ali, né, e que pode agir de uma forma isoladamente ou pode agir de uma forma mais, né, interativa, mesmo que isso tenha suas dificuldades, né, porque toda uma construção policêntrica, né, como eu vou falar, democrática, no sentido extremo, ela também tem seus desafios, não é assim, né, hoje eu amanheci e todo mundo é solidário, né,
é uma coisa que é uma construção, né, de uma percepção desse sentido coletivo, dessa gestão territorial. Assim, a minha colaboração aí com a sua provocação, no sentido positivo. Obrigada, Rafael. Inclusive, esses diversos saberes comunitários, locais, se eles estão consolidados em níveis de governanças mais fortes, eles podem dar respostas mais rápidas, ou então mais adaptativas a questões complexas, por exemplo. Se tem vou dar um exemplo, assim, se existe uma brigada comunitária ali naquela região, e existe um foco inicial de incêndio, essa brigada comunitária, ela pode dar uma resposta muito rápida nesse início de incêndio, trazendo para o incêndio. Se existe uma situação de emergência de onda de calor naquela região, se uma pessoa, um grupo de pessoas daquela região tem conhecimentos básicos para acolher e prestar primeiros socorros para as pessoas que estão sendo vítimas da onda de calor, ou então de uma onda provocada por fumaça de incêndio, ali existe um nível de cooperação, de governança territorial, que vai dar uma resposta mais rápida do que comunidades que não têm um sistema de governança fortalecido, né? Até mesmo de focos que possam atingir casas. Nós tivemos grandes incêndios, por exemplo, nos Estados Unidos, que atingiram de formas diversas bairros diferentes, comunidades diferentes, cidades diferentes. Então, cada comunidade, tendo níveis de governança diferentes, ela vai dar respostas muito diferentes a esses sinistros, tá bem? Muito obrigada, Rafael, pela contribuição. Eu vou finalizar aqui com 2 últimos slides, que trazem um pouco da realidade do Ceará, um pouco da realidade local, para a gente tentar perceber, fazer um exercício de perceber como o Rafael deu um bom exemplo, né, do incêndio que atingiu Ivanildo, mas aqui no Ceará existem muitos exemplos práticos e casos locais que são comuns, que são recorrentes, de territórios que são mais atingidos. A Serra da Araripe, e esses territórios, eles são atingidos, como eles possuem características diferentes, eles geralmente são atingidos de formas diferentes e com produções afetadas diretamente também, que são distintas. Na Serra da Araripe, por exemplo, os incêndios florestais, eles atingem muito a conservação de florestas, certo? Jatobá, também atinge a produção de mel, que é bem significativa naquela região, e toda a biodiversidade local. O fogo acaba destruindo as árvores, que servem de abrigo para as abelhas, nativas ou não, e isso reduz a produção de mel. Então, acarreta na redução da produção de mel, que é uma fonte de renda muito importante para os produtores daquela região. Então, aí vocês conseguem perceber o ciclo dos sistemas socioecológicos, que existe uma interação direta entre homem e natureza, que se um elemento é afetado, ele também afeta diretamente o outro. Na região dos Inhamuns e do Sertão Central, as queimadas, elas geralmente degradam os pastos, né? É uma região de produção de pasto, de gado, ou de caprinos, e também acaba levando o solo a uma exposição grande, no processo de erosão. O fogo intenso, ele vai destruindo o capim nativo, deixa o solo exposto, dificulta o rebrote e compromete a alimentação dos rebanhos. Então, esse é um exemplo prático de como o fogo atinge a agricultura familiar naquela região. Na Serra da Ibiapaba, geralmente, os incêndios florestais, eles afetam nascentes e riachos, que abastecem pequenas comunidades, porque é uma região que possui muitas áreas de água, de nascentes,
E esse fogo intenso, ele acaba também destruindo o capim nativo, deixando o solo exposto à erosão, e compromete de forma direta o processo de produção, já que é uma grande região produtora de alimentos, no Ceará. Na Chapada da Poti, no Vale do Jaguaribe, os monocultivos conciliados com o fogo, eles acabam reduzindo polinizadores na região e também impactam na produtividade, na produção agroecológica da região, certo? E essa perda de biodiversidade, ela acaba comprometendo a produtividade de hortas, de sistemas produtivos agroecológicos de uma forma mais intensa. Esse é também um dos grandes problemas locais. Geralmente, há uso do fogo nessa região na limpeza de áreas agrícolas, com monocultura. Então, assim, são alguns exemplos locais para a gente visualizar como os incêndios atingem diretamente comunidades. Aqui são algumas fotinhas de espécies da caatinga, da tatu-bola. E aqui são alguns dados para finalizar sobre queimadas na caatinga. Eu trouxe um pouco do histórico desde 2023. Nós tivemos aí, só em 2023, 21.500 focos de incêndio no bioma. Foi um grande número após a contagem de 2010. 2022, foram 15.538 focos de queimadas na Caatinga, representou aí quase 8% do total nos focos do Brasil. A área queimada no bioma foi de 35.461 quilômetros, é muita área. Também, primeiro semestre de 2025, na nossa história mais recente, teve um aumento significativo nos indicadores, os focos de calor subiram de 1.632 no primeiro semestre para 2.161 no segundo semestre. A área de queimadas também subiu, foi para 38.374 hectares. E em julho de 2025, outra informação também alarmante, que a Caatinga foi o único bioma que registrou aumento nos focos de calor e na área de queimadas, em julho de 2025, se comparado a 2024. Ultrapassou um número que em 2024 foi registrado de 542 focos. Em 2025, nós tivemos 715 focos. E a área de queimadas saltou de 10.262 hectares para 14.700 hectares. Então, nós temos observado uma tendência de aumento do uso descontrolado do fogo e de perda de biodiversidade. Quando nós mostramos números, nós também lembramos que existiu toda uma sociobiodiversidade aí que foi atingida, não só perda de fauna e flora, mas como a Rafael bem colocou, né, também há uma questão de dependência financeira, econômica, de relações, de medicina tradicional, de saberes populares, da própria correlação entre o homem, a mulher do campo e a caatinga, o seu bioma, a sua vegetação, que a gente sabe que existe uma gama, uma série de serviços ecossistêmicos que estão ali naquele território, que são oferecidos para as pessoas que convivem com aquele bioma, dialogam com aquele bioma e são coparte daquele bioma. Então, essa é só uma imagem geral dos incêndios no semiárido, biodiversidade, agricultura e águas, certo? Então, um pouco do resumo do que a gente viu hoje. Esse material eu vou estar repassando para vocês. E gostaria de abrir aqui para sugestões, comentários sobre nossa aula de hoje. Eu vi aqui os comentários do Fábio, da Isabel. Vou ler aqui o Fábio, só antes de passar para os comentários, o Fábio Guzmão colocou que desde 2004, a SEMA coordena o Programa de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos incêndios florestais, o PREVIN, naquele havia citado.
tem como objetivo subsidiar o governo na formulação de políticas públicas de promoção e desenvolvimento de ações, contribuindo efetivamente para o planejamento e a utilização de estratégias de prevenção, monitoramento, controle de queimadas e combate aos incêndios florestais no âmbito estadual. A Isabel coloca que teve um incêndio, teve a caminho no interior onde ela morava, pegou fogo e queimou várias cercas do lado da casa do tio dela, e através do fogo dos pastos, queimou várias partes da serra e também as cercas. E esse pessoal que estava lá na comunidade combateu carregando água em balde, sem contar que isso gerou vários prejuízos e perigo, que era bem perto das casas. Mas graças à comunidade com seus baldes conseguiram apagar. Então, ela citou um exemplo de uma comunidade que o tio dela morava, que rapidamente reagiu e conseguiu conter ali aquele fogo inicial, não deixando ele se alastrar. O Fábio Guzmão complementou, o gestor da unidade de conservação irá mobilizar a equipe responsável pelo Previna, cujo ponto focal é minha colega Carol Matos, que fica alocada no Parque Adair Barreto, coordenadoria de biodiversidade da SEMA. Muito legal a contribuição, Fábio, Isabel. Eu acredito que nós já estamos também nos aproximando. Obrigada, Jeane Leda, Tatiana. Muito obrigada pelos comentários positivos da aula. A Isabel falou que o fogo foi causado através de um poste que pegou fogo, e aí que se alastrou pela comunidade, né? Então, são diversas formas de focos de incêndio aqui. Obrigada, Fábio. Gostaria de passar, então, aqui para o Rafael fazer a conclusão. Fica o meu agradecimento, caso não haja outros comentários. A gente está, assim, obrigado, Regina, excelente aula, parabéns. Nós estamos realmente, assim, para concluir o painel, não sei se ele levantou a mão, se ainda é da vez anterior, se ele gostaria de fazer uma nova participação. Não, acho que foi da vez anterior, eu estou só acompanhando aqui. Eu vou convidar vocês a ligarem as câmeras, né, para a gente... Micélio, quer falar alguma coisa, Micélio? Talvez eu até tenha esperado demais para poder falar, mas eu gostaria só de fazer uma observação. Vamos só aproveitar agora para tirar a foto, tá? Só um instantinho, pode ser? Pode ser. Eu trabalho no Preve Fogo, aqui em Brasília. Só que minha área de atuação é mais Pantanal, Cerrado. A minha participação nesse curso aqui é pelo meu interesse na questão da caatinga, né, que é um bioma que eu conheço pouco, embora conviva muito com o Kurtz, talvez muitos de vocês conheçam, que era o coordenador da brigada em Xeramobim, né? Ele também agora está aqui em Brasília, no setor de prevenção, trabalhando agora com todo o Brasil. E nessa questão da prevenção, realmente é muito importante essa participação popular, a organização local, né? A política nacional ela vem para trazer essa questão assim, de que os estados, os municípios têm que participar mais, todos os entes têm que estar contribuindo. É um problema de toda a sociedade. E quando se organiza mais localmente, então você tem a possibilidade de agir rapidamente e evitar que o fogo se propague, que assim, realmente que haja os grandes danos, né, os incêndios. Porque muito mais do que o combate, a gente tem que buscar a questão da prevenção. Mas se você consegue conter o fogo logo no início, seja com conhecimento ali local, para saber como lidar, sem colocar a vida em risco, né? Buscando passar informação para os parceiros, para quem tem responsabilidade, poder agir logo, a gente consegue evitar, então, esse grande dano. E o uso responsável do fogo, ele é bem-vindo, né? A Política Nacional do MIF, ela tem essa proposta, não é de, digamos assim, não, vamos proibir, vamos evitar o fogo, mas vamos usar o fogo de maneira responsável, quando você pode fazer um bom uso do fogo.
E o fogo, cada vez mais, ele deverá ser utilizado menos. Mas a gente sabe que a realidade do pequeno agricultor ainda é uma questão, o fogo é uma ferramenta. Enquanto ele não tiver condições de comprar ferramentas maiores, equipamentos, o fogo ainda vai ser o grande parceiro dele. Mas ele tem que saber utilizar. Então, usar com responsabilidade junto com os vizinhos. Né? Não surpreender o vizinho, né? Fazendo uma pequena fogueirinha ali e esse fogo invadir o terreno do vizinho, queimar, digamos, produções, queimar a reserva legal. Então, a gente tem que fazer essa difusão mesmo dessa informação, que as pessoas busquem mais conhecimento e que cobre dos seus gestores municipais, estaduais, essa participação, essa regulamentação, né, da questão do fogo. Mais treinamento, mais equipamentos, né? Então, realmente algo que a gente precisa difundir pelo Brasil todo. E esse curso tá muito interessante e eu acho que se o pessoal que está participando aqui poderá contribuir muito, né, multiplicando a informação. Apenas essa contribuição. Obrigado. Obrigado, Unicélio. Obrigada, Unicélio. Sempre boa a sua participação. Vou pedir para todo mundo, então, agora a gente tirar a nossa foto, tá bem? Façam a cara aí de quem está gostando do curso. E... Prontinho. Muito obrigado. Unicélio, sobre o que você falou, eu queria dizer 3 coisas. Primeiro é que eu conheço, sim, o curso desde o tempo do movimento estudantil, na verdade, da UFC, né? Eu reencontrei o curso aqui no IBAMA do Ceará. O Deodato tinha falado que ele estava em Brasília aí com vocês, né? Então, bacana. Segundo é que, apesar do nosso curso ser aqui no Ceará, em Boa Viagem especificamente, o sistema de prevenção e de combate ao incêndio é um sistema nacionalizado. Então, as informações, na verdade, que vão ser tratadas aqui, mesmo de quem está na Amazônia, de quem está em outros biomas, elas vão servir para essa informação nacional, vamos dizer. Né? Amanhã, Regina, eu tenho uma reunião com a coordenadora do Preve Fogo aqui no IBAMA do Ceará, e a gente deve detalhar a participação do pessoal na próxima semana. Então, vai ser interessante para a gente alinhar, né, essas coisas que já estão sendo tratadas com o que eles vão tratar em seguida. E, por fim, eu quero dizer que a política nacional de manejo integrado, ela trata a questão do fogo como uma realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ela incentiva formas alternativas de lidar com a agricultura, né, com a pecuária, que é o que a gente trabalha na Rede EcoCeará, por exemplo, que é uma visão de agroecologia, que além de você trabalhar de uma forma mais interessante, né, dentro dos ecossistemas, você também promove a saúde do trabalhador, da trabalhadora, né, do agricultor e da agricultora, na medida em que você reduz os químicos, você reduz a possibilidade de ou uso, né? Mas isso, a gente ainda vai conversar mais sobre isso nos próximos momentos, né? E eu acredito que a gente vai ser bem, assim, instigante toda essa discussão, tá bom? Beleza, gente, muito obrigado. Obrigado, Regina, Célio, todo mundo que participou. Parabéns. Só a questão da frequência, eu não vi hoje. Não vai ter. Nem coloquei o link, né? Tá, peraí. Mas, assim, o link é sempre o mesmo, tá? É o mesmo da aula passada. Eu vou colocar ele aqui mais uma vez. Deixa eu recuperá-lo aqui. Por isso que eu ficar aqui, então, atentos até o final, né? Prontinho, peguei ele aqui. Chat. Beleza, tá aí o link da frequência, gente. Obrigado, vocês que ficaram com a gente até o fim. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.